sou a doutora Luciana, mestre de Radiologia aqui no Medimagem. E a partir desse mês nós vamos estar fazendo um podcast sobre ações visuais. O primeiro tema vai ser sobre composição corporal por histometria óssea. Nós temos o convidado especial hoje, que é o Rafael Lano. Ele vai se apresentar melhor. Nós temos uma parceria com a Academia VMAX, que é a Academia dele. E para se apresentar, Boa noite, Luciana, boa noite, Renato. Primeiro, parabenizar pelo investimento que tem feito aqui no município, pegando o gancho aí da abordagem dessa noite, né? Investindo num equipamento que é um equipamento de ponta, geralmente encontrado em grandes centros. Fico feliz de estar aqui hoje. Eu começo minha carreira, sou de Uberlândia, né? Formei na Universidade Federal de Uberlândia e minha caminhada ela perpassa por treinamento da musculação, depois treinamento de alto rendimento. Eu fui preparador físico da Liga Nacional de Futsal, então já trabalhei com alto nível. Mas desde que eu entrei para a carreira de docente, que eu sou professor na graduação há 14 anos, eu verifiquei que o exercício ele pode transformar a vida das pessoas. E essa abordagem do exercício voltado para a saúde me chamou muita atenção. E desde então a gente quis sempre ter esse empreendimento que hoje para mim era um sonho, hoje é uma realidade, que é a VMAX, que é justamente o treinamento físico voltado para a especificidade do ser humano. Então, desde aquele jovem, aquela criança, jovem, a idade adulta, que se preocupa tanto com a estética e o carro-chefe é saúde. E aí, quando a gente tem uma empresa, né, e profissionais tão qualificados que investem, né, nessa qualidade do diagnóstico, para gente que é profissional, que se dedica à saúde de maneira séria, isso é muito importante. Eu também sou médico radiologista, sou formado em Montes Claros, na FUVOST, fiz residência no sul de Minas, em Pouso Alegre, no Hospital das Clínicas, fiz um R4 de ressonância e tomografia em São Paulo, voltei para a região, hoje trabalho só na Medimagem e sou professor também na FUNOND hoje. E aproveitando o gancho que Rafael começou aí, a gente tem um imenso prazer que a gente investe aqui na região de Pirapora, que é uma região que precisava muito de aparelhos, igual a gente trouxe aí a densitometria, começando aqui já um pouco assim a densitometria óssea. Não é toda densitometria óssea que faz a composição corporal. Tem que ser um tipo específico de densitometria, de aparelho densitométrico, que tem um software específico para a gente fazer a composição corporal, porque são coisas diferentes. A composição corporal, a gente vai avaliar massa magra, massa gordurosa, mas a gente não vai dar o diagnóstico de osteoporose ou osteopenia, tá? Isso é pela densitometria óssea de fêmur e coluna ou antebraço, tá? Que são esses sítios válidos para a gente fazer esse diagnóstico, exceto em crianças, né? Em crianças a gente pode usar a densitometria de composição corporal para também dar o diagnóstico dessas entidades. É um aparelho de raio-x em que a gente vai ver a composição de massa magra, né, de água, de músculo, de osso, e vai separar da gordura. A gente consegue separar a gordura visceral de gordura de tecido subcutâneo do indivíduo através do método de raio-x. E a densitometria óssea é um método muito bom que a gente trouxe aqui para Pirapora, que a gente acredita, igual o Rafael falou, que é importante a questão de promoção de saúde através do exercício físico e da alimentação, e a gente viu que era um exame de estava em ascensão. Então, assim, a gente consegue fazer isso muito bem através do DEXA, porque ela é o Paganolo, é o método que vai fazer isso de forma mais precisa, é um método de baixo custo, não é um exame caro, é um exame que tem uma radiação mínima, então, assim, os pacientes não precisam ficar preocupados, eu vou tomar radiação, não, a radiação é muito baixa,
é semelhante à radiação do ambiente. Assim, se você fizer uma viagem de avião, você toma mais radiação do que se fizer um exame de composição corporal por densitometria óssea. E é um exame que agora a gente tem aqui na região de Pirapora, né? É algo que a gente vem porque desde o mestrado que a gente percebe dentro da graduação, né, e aí fico feliz de você estar contribuindo na graduação. Hoje a gente percebe que a graduação de hoje ela não é tão exigente quanto era na época que nós formamos, mas ainda a gente encontra bons profissionais. Na graduação eu ministro uma disciplina que é justamente medidas e avaliação em exercício. Nós temos entidades muito interessantes, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, né, que preconiza para qualquer prática de exercício ser baseada pelo menos em 2 pilares. Primeiro é a avaliação clínica, que aí se verifica a saúde cardiovascular, principalmente se ela está apta, se alguns fatores de risco para a prática de exercício. E depois vem essa avaliação física feita pelo profissional de educação física. Eu vou puxar um pouco da sardinha para o meu lado. E eu estou dessa linha, que não há como haver prescrição sem um diagnóstico fidedigno. E uma das limitações, a avaliação antropométrica que nós fazemos no nosso consultório com o profissional de educação física, ela tem suas limitações. No caso da antropometria pelo avaliador, o principal método, são 2 limitações, que é o avaliador, então a experiência, e o equipamento. Então hoje eu tenho um adipômetro, que é o que coleta a dobra cutânea, por exemplo, de 5.000 e um adipômetro de R$500. Então, dependendo do investimento, você já perde. E também é importante dizer, né, que antes do DEXA, né, estava em ascensão, ainda se encontra em alguns centros a bioimpedância. E tanto a bioimpedância quanto a avaliação feita pelo profissional são métodos duplamente indiretos. Pelo próprio nome a gente fala que ele é indireto. E o DEXA não. O DEXA, esse padrão ouro, né, que a doutora Luciana e o doutor Renato falam, é que aquele resultado obtido, ele é o mais próximo da realidade daquele indivíduo. Então isso pra gente é um ganho muito importante. Pegando o gancho nessa fala sua, é importante falar assim, que existem, né, essas diferenças entre os métodos. E assim, o DEXA, geralmente o resultado, por exemplo, da composição da massa gordurosa é um pouco maior do que a análise antropométrica e que é da bioimpedância. Isso gera, às vezes, até um susto nos pacientes, que estão sempre acostumados a fazer os outros 2 métodos com uma taxa de composição de gordura menor, quando faz o DEXA dá um pouco maior. Né? Mas é a medida mais fidedigna ali, porque o DEXA ele consegue pegar, né, a gordura do corpo inteiro, inclusive a gordura visceral, que a gente chama de VAT. Essa gordura visceral, ela é uma gordura, digamos assim, perigosa quando está acima da média, né? Porque ela está relacionada ao aumento do risco cardiovascular, aumento de diabetes, aumento de hipertensão, de síndrome metabólica. Então é uma gordura que a gente tem que estar atento, porque às vezes a pessoa ela está com uma composição gordurosa, uma massa de gordura é um pouco elevada, mas o VAT está normal. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes a composição de gordura não está elevada, mas o VAT está elevado. Então já é um paciente ali de risco. Então essas questões, essas diferenças são importantes a gente falar. Então sempre a composição gordurosa ali na densitometria por DEXA, né, por composição corporal, tende a dar um pouco mais ali do que nos outros 2 métodos. Sim, eu já até passei por uma situação, né, lá na clínica, então o paciente veio me questionar, eu poderia conversar com a médica, porque não tem cabimento, minha composição, meu percentual de gordura está tão alto, que eu estava acostumado a fazer por outros métodos, né, tanto pela antropometria quanto pela bioimpedância, e pelo DEXA o valor é maior mesmo. Então é bom até a gente explicar isso, que realmente vai dar maior, mas é o mais subjetivo, é o método mais correto, vamos dizer assim. E essa questão do VAT que o Renato falou, né, da avaliação da gordura visceral,
é possível a gente fazer muito precisamente através do DEXA, porque a gente consegue diferenciar a gordura ginoide da androide no DEXA. A gordura ginoide é aquela gordura que se deposita mais ali na região dos quadris, não é uma gordura assim tão perigosa. E a gordura androide, né, aquela gordura mais na região abdominal, que é a gordura que está relacionada mais a eventos cardiovasculares. E a gente consegue subtrair o subcutâneo dessa gordura androide e vai ter precisamente o cálculo da gordura visceral. E aí a gente vai conseguir jogar isso em uma tabela e saber se o paciente está abaixo ou acima do percentil 50 para os mesmos indivíduos desses sexos e mesma faixa etária. Então, a gente consegue saber se o paciente tem em baixo ou alto risco de eventos cardiovasculares, né, através da medida da gordura visceral. Então, assim, é um método que ajuda também, não só assim, pensando não só na questão estética, mas também na questão da saúde do paciente, né? Então, pensando principalmente na questão da saúde, eu acho que a doutora Luciana fala muito bem sobre essa diferença entre a gordura ginoide e androide, e a gente faz essa relação ou correlação com a maior prevalência no público masculino. Então não é coincidência, e aí convido a quem estiver assistindo a gente fazer essa análise de conhecidos, não é coincidência que homens infartem mais. Então é importante a gente ter essa percepção, e quando se fala que a gordura corporal obtida no DEXA ela é maior do que a avaliação antropométrica ou da bioimpedância, significa que essas outras duas, elas subestimam. Isso aí a literatura já traz para a gente. Então cabe ao profissional saber disso e trabalhar isso com seus alunos. Felizmente nessa parceria mais de 10 alunos da BEMAG já fizeram o DEXA com vocês, e os 10 que fizeram eu tive que sentar para conversar, para explicar alunos que estavam atingindo o seu objetivo de 15% de gordura, saltou para 26%. Justamente porque essas duas avaliações não conseguem, principalmente, alcançar essa gordura visceral. E, ao mesmo tempo, a gente, enquanto profissional, tendo esse exame tão fidedigno e esse acompanhamento, que eu acho importante que vocês tragam para a gente qual seria o tempo para a gente refazer, até para a gente rever nossos protocolos, porque na avaliação física a gente vai falar um pouco sobre isso, que é importante que a gente faça ela mensalmente, mas do ponto de vista clínico, o DEXA talvez não vai ser a mesma periodicidade, para que a gente possa intervir e ajudar não só na estética, como na saúde, né? Sim. Em relação a essa periodicidade, o ideal seria quais são as indicações de fazer o exame, né? Seria o paciente que iniciou uma mudança no estilo de vida. Não dá para a gente repetir o exame que começou hoje e repete daqui uma semana, que os valores não vão dar tanta diferença. O ideal é que se tenha pelo menos 3 meses ou pelo menos uma perda de 10% do peso que o paciente tinha anteriormente. Uma outra indicação também de fazer o exame é em pacientes idosos com suspeita de sarcopenia. O que é a sarcopenia? É aquele paciente que está com baixa massa muscular associado ao quadro clínico de perda de força muscular. Então, se o paciente tem uma perda funcional aí de força, a gente faz a composição corporal e vê que ele tem uma baixa massa muscular, então a gente, junto com a história clínica, pode chegar ao diagnóstico de sarcopenia. Inclusive, esses cálculos, né, de baixa massa muscular, a gente consegue aproximar muito ali, porque a DEXA ela consegue calcular o índice de massa magra apendicular, né, tirando a massa magra do tronco, porque ali vai ter vísceras, vai ter mais águas, e isso pode falsear mais o exame, né, elevar mais a porcentagem de massa magra. Então, com esse cálculo, né, excetuando, tirando ali o tronco, a gente consegue aproximar mais da massa muscular real do indivíduo, né? E a mesma coisa a gente faz para a gordura corporal. A gente consegue pegar só a massa de gordura corporal, é chamado de Fat Mass Index, né, ou índice de massa
gordurosa, e a gente calcula como se fosse um IMC. A gente calcula dividido pela altura ao quadrado. Sendo assim, a gente consegue chegar numa classificação de sobrepeso e de obesidade muito mais próximo, muito mais fidedigno. A gente sabe que o IMC ele não consegue ser só pelo peso, né? A gente não tem essa diferenciação de massa magra, massa gordurosa. Então, pacientes que às vezes são muito musculosos vão ter um IMC mais alto, né? Como se fosse um obeso, e paciente às vezes obeso ali vai ter o mesmo IMC de que paciente musculoso. Então, existe essa diferença aí que a gente consegue trabalhar aí pela DEXA. E tem um valor de referência separado para homem e para mulher, Sim. né? O IMC, ele não separa paciente já com IMC acima de 25, todos seriam sobrepeso, né? E a gente sabe que isso não é real. E no DEXA, além de você poder dividir somente, pegar a quantidade de gordura e dividir pelo quadrado, a gente ainda consegue jogar isso em uma tabela separada de homem e de mulher para saber se a pessoa é sobrepeso, se é obeso grau 1, grau 2. Isso é muito importante. Tem um trabalho, tem um clássico que fala sobre... Um dos primeiros trabalhos falou sobre sarcopenia na área do exercício. Então, até então, ainda é um termo... E a gente fica pasmo quando é um termo ainda desconhecido por muitos profissionais. A gente da fisiologia do exercício, quando fala sarcopenia, a gente entende essa perda gradual da massa muscular ou significativa, principalmente com o avanço da idade, né? Um termo exclusivo dessa faixa etária. Então, nesse trabalho, ele traz um quadro muito interessante em que a sarcopenia ela promove 3 percas funcionais, que é a perda de resistência muscular, de potência e de força. Então, e como, por exemplo, um idoso tem uma sarcopenia instalada, perde a resistência, então a capacidade dele de caminhar longas distâncias que eu falo é fazer uma compra, né? Quando ele perde potência, aí entra porque que idoso cai muito. E é muito interessante a gente falar de sarcopenia, que o principal tipo de fibra que ele perde com o avanço da idade é a fibra de contração rápida. Então eu perco potência, então aquela capacidade de equilibrar, e principalmente força. E aí quando você cruza o dado IDEX com a avaliação funcional realizada por esse profissional de educação física, e aí a gente tem testes já para padronizados para que a gente está conversando, né? Para perda de força, por exemplo, a gente consegue, e isso eu gosto muito da saúde, dos profissionais da saúde, essa interlocução da medicina com quem está ali na ponta executando o treinamento. Então, quando você pega o DEXA, que é um exame de ponta e fidedigno, e cruza com a avaliação funcional, você tem um diagnóstico preciso, por exemplo, do alcance da sarcopenia. E aí você consegue trabalhar com esse indivíduo de forma segura e você tem uma intervenção muito eficiente, a ponto de, quando eu não intervenho com o idoso a tempo, esse idoso ele evolui para uma cadeira de roda, a camada e a expectativa dele vai lá embaixo, né? Às cai, né? Tem um pouco mais de complicações ali. Exatamente. E é interessante também que com essa diferenciação tem até um termo, né? Que é a obesidade sarcopênica. E às vezes idosos mais, né, gordinhos ali, não necessariamente ele tem uma massa muscular adequada, né? Ele tem uma massa gordurosa a mais, só que a massa muscular dele está baixa. Então existe essa diferenciação também da obesidade sarcopênica, que às vezes você só pelo exame físico você não consegue determinar, né, se o paciente ele tem uma massa muscular adequada. Sim. E falando um pouquinho sobre o preparo do exame, assim, como o exame do falei, ele é muito tranquilo, até o preparo do exame também é muito tranquilo, porque não precisa de jejum, assim, que não faça refeições muito fábricas, beber muito líquido antes do exame, mas não precisa nem de jejum. E a única indicação seria gestante. Apesar da radiação ser muito baixa, a gente evita fazer em gestante. E pacientes também tem a questão do peso, do limite de peso, principalmente no nosso país, é muito alto. Acho que 228 quilos, não.
Então, suporta pacientes muito obesos. Mais do que o peso, um fator que atrapalha mais é pacientes muito grandes, acima de 2 metros, porque aí a mesa, né, não ia caber todo o paciente. Isso aí, existem algumas máquinas até com extra largas, né, que no Brasil não é tão disponível. Isso a gente estava até vendo um congresso que é mais nos Estados Unidos, ali, talvez em São Paulo, mas assim, abaixo de 2 metros o exame consegue pegar todo mundo bem ali. E uma outra coisa do preparo, só lembrando aqui, que pacientes que fez algum exame de imagem que tomou contraste, ele tem que esperar ali um tempo para esse contraste poder sair totalmente do corpo ali para não interferir no exame. Então a gente geralmente espera ali 1 semana, dependendo do contraste, 2 semanas para poder fazer. Rápido também, né? Que eu esqueci de falar que é um exame que dura ali assim poucos minutos também. Quando na graduação que eu entro pro laboratório de fisiologia do exercício, lá a gente tinha uma máxima, né? Antes da gente fazer alguma pesquisa, algum piloto, a gente tinha que aplicar na gente. Então eu fui fazer o teste, um teste muito tranquilo, de todos que eu já fiz muito teste. Muito confortável, muito prático de se fazer, né? Como a doutora Luciana disse, o preparo é mínimo. Fui muito bem atendido. A minha imagem tem essa característica, né, desse acolhimento. Eu falo porque hoje, até nem ia tocar, mas hoje eu estou como secretário de saúde. E a gente percebe que tem se perdido muito isso na área da saúde, nem vou falar na área médica, que é como você recebe o paciente para fazer qualquer tipo de exame. E a gente é muito bem acolhido lá. E quando eu falo com meus alunos que a gente tem DEXA aqui no município, com outras pessoas, muitos ficam até impressionados, porque era uma realidade até então que a gente lia em livro ou artigo, quando a gente vai fazer uma pesquisa. E hoje é uma realidade aqui no município. Eu acho que o único defeito aqui ainda é pouco divulgado. Agora, parabéns, agora vocês estão fazendo essa divulgação, porque mais pessoas precisam com um custo muito acessível, né? É interessante falar que, além da parceria com a VMAX, existe a questão dos convênios. Então, a grande maioria das pessoas nem sabem, mas ele está acessível pelo próprio convênio, né? E não é divulgado. Faz via prefeitura também, né? Esses médicos faz via convênio. E até o valor particular também é um valor bem acessível, assim, comparando com outros exames, né, que o custo do aparelho a gente sabe que é um custo alto para poder oferecer esse tipo de exame. E assim, isso que você falou é interessante, que assim, a gente sempre tenta, no máximo possível, né, receber bem o paciente, porque para a área da saúde, né, você sabe bem disso, que a gente não basta ter aquele melhor aparelho, o melhor conhecimento, o melhor médico no crânio ali, se você não tratar bem o paciente, né, isso aí não adianta nada. Então a gente tem que ter o que a gente chama de hard skills, que é aquele conhecimento teórico, né, você saber dominar aquela matéria, aquele assunto que você está ali se propondo a fazer. E também tem que ter o soft skills, que é aquela habilidade, ter empatia, de conversar com o paciente, de ouvir o paciente, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre tenta fazer lá na clínica. E o Rafael falou, hoje a gente está com essa parceria com o DEMAX, né? Os alunos da DEMAX, além do exame já ser acessível, eles vão ter um desconto maior para que possa fazer o exame. E o objetivo mesmo desse podcast é justamente divulgar, né, a DEXA, porque o pessoal, às vezes, quando sabe o que é DEXA, fica impressionado que pela plateia, mas muitas pessoas nem sabem o que é a DEXA e nem sabem que dá para fazer composição corporal por densitometria ou outros métodos, né? Então, um dos objetivos que a gente está fazendo nesse podcast realmente é para que toda a microrregião de Pirapora possa saber que, né, se precisar, nós estamos à disposição ali para fazer esse exame. E a importância desse exame, né, reiterando a importância, porque
Eu acho que depois o doutor Renato e o Luciano vão falar da diferença da densitometria óssea com relação a esse exame, para também que a gente não confunda. Não dá para fazer tudo em um único exame, mas a importância, principalmente para a área da saúde. Ao ser convidado para o podcast, eu fui pegar minhas 30 últimas avaliações, né? Então, isso é importante porque a gente está falando da população do local. Das 30 últimas avaliações, eu só tive 3 pessoas que estavam com o seu percentual ou sua composição de gordura nos padrões previstos da sua idade. Se a gente já sabe que nesse tipo de avaliação já subestima, então a gente já pode entender que praticamente 100% das últimas 30 avaliações eram indivíduos ou com sobrepeso ou com obesidade grau 1. Então, antes da gente ir para o lado da estética, é uma questão de saúde. Olha a importância desse exame para o impacto da saúde do indivíduo de Pirapora e da microrregião. Né? Eu mesmo. Eu pode falar à vontade. Então, eu posso até me utilizar como exemplo em que nessa rotina, né, de hoje me vão 12 horas dia, eu deixei por 2 meses aí a prática regular de exercício, e aí com o avanço da idade acabei aumentando de peso e, sabendo do exame, procurei, claro que eu fiquei assustado com o resultado, mas isso me incentivou, né, a mudar hábitos alimentares, a retomar o exercício, até mesmo pelo exemplo. E aí, para as próximas vezes, nós vamos trazer o resultado, que aí falta 1 mês para completar os 3 meses, para a gente refazer o exame, que é importante. Eu acredito que é isso, né? Não é só fazer o exame para saber como eu estou, mas é que essa oportunidade do exame permita que o indivíduo, né, olhe para si e mude seus hábitos, porque só quem vai cuidar da saúde desse indivíduo é ele mesmo. Então é um relato. Nós temos alguns alunos já também que recentemente fizeram, e até novembro esses 10 alunos estarão retornando. Mas o que a gente percebe é que a partir do momento que o indivíduo é submetido a esse tipo de exame, o laudo que é colocado para ele, pelo menos desses 10 a gente já pode falar que eles tiveram maior aderência a um programa de exercício, alguns aumentaram a frequência de exercício e já começaram a olhar para a dieta. Então isso é muito importante como feedback já em tão pouco tempo. É bom, né? Estimula, né? Você vê ali, né, o exame, às vezes você fala, nossa, tá mais alterado ali, mas aí você foca ali, né? Você pega ele como base para servir de estímulo. E interessante também que em outras patologias, agora a gente pegou o paciente lá com distrofias musculares, né, para poder avaliar a perda de massa magra, pacientes oncológicos, né, que também estavam entrando de uma perda ponderal importante, para a gente poder acompanhar esse paciente ali com relação, você estava perdendo mais massa magra ou massa gordurosa, que é importante às vezes fazer essa distinção. Então, cirurgia bariátrica também é outra coisa que a gente fez o exame ali para poder ver como que está a perda dessa relação de massa gordurosa e massa magra. Então, existem diversas patologias que o exame pode ajudar, né? E, obviamente, né, hoje a maior procura, né, tem sido também por fins de saúde esportivo, né? Mas que sirva como estímulo, né? Se o exame deu alterado ali, que sirva como estímulo. Mas teve recentemente também alguns casos, né? Que o exame, o pessoal vem lá, uma massa gordurosa ali, tá ok, né? Tá ali no shape, como se diz, né? Não é fácil, né? Eu falo. Já que ela é tão desejível, né? Você falou do áudio, assim, o que vai vir no áudio na conclusão? A gente vai colocar o índice de massa gordurosa, né? A gente vai calcular que pega o quilo
de gordura dividido pela altura ao quadrado, e a gente vai colocar o valor, que vai colocar a referência para saber se a pessoa está dentro do normal, se ela é sobrepeso, tem que tirar enfim. A referência aqui é Para o sexo, né, da pessoa. A gente vai colocar o índice de massa muscular, appendicular, que é o principal parâmetro para avaliação de massa muscular, é o mais PDG. Já coloquei a mesma coisa, só que com a massa muscular. Pegar a massa muscular appendicular, né, a duração das pernas, e dividir pela altura ao quadrado. E a gente vai saber se a pessoa tem baixa massa muscular ou se está dentro de normal. O VAT, que é a quantidade de gordura visceral, e a gente vai colocar se está acima ou abaixo do PCI de 50, para saber se está dentro do normal ou não. Se a pessoa tem um predomínio de gordura ginoide ou androide, também vai ter isso na conclusão. E dados mais relevantes, acho que é isso, né? Tem o peso percentual de gordura também. Tem o percentual de gordura, tem o percentual de massa magra, o peso ósseo, né, da pessoa. Então, assim, e além de outros dados ali, né, de IMC e tudo, geralmente coloca-se ali no laudo, mas de mais relevante seriam esses dados mesmo. Em relação à nutrição óssea, né, que eu falou, e a gente coloca o peso ósseo, né, o conteúdo mineral ósseo de peso total, mas isso não vai servir para diagnóstico, né, tem Renato sobre parte de osteopenia nem osteoporose. A gente vai colocar para saber, né, o tanto de peso de osso, mas não vai colocar se o paciente tem osteopenia ou osteoporose baseado em hipertensão de corpo total. Existe um exame específico para isso, que é a densitometria óssea, de 2 segmentos, geralmente fêmur, proximal, coluna, e dependendo a gente pode fazer o antebraço também, que é o exame específico para esse diagnóstico. Então pessoal, eu acredito que tenha tido muito termo técnico, que eu imploro. De posse desses dados, procurem um profissional qualificado para que esse profissional ele possa interpretar esses dados, né? E a partir da interpretação desses dados, realizar uma prescrição eficiente e segura para você. Né? Feito isso, muitas vezes o barato sai caro e eu quero contratar um personal que cobre mais barato. Talvez um personal que cobre mais barato nem saiba interpretar esses dados, e não sabendo interpretar, haverá uma prescrição que não é condizente. A gente vê muito caso de lesão por sobrecarga, né, excessiva, e acaba não atingindo, né, o objetivo desse aluno, tanto para fins estéticos, mas principalmente para fins de saúde. Eu queria muito parabenizar e dizer que facilitou nossa vida, porque quando você repete o exame DEXA, baseado na DEXA, e isso traz um resultado, significa de forma muito precisa que aquele trabalho deu resultado. É diferente quando você talvez faça por um método duplamente indireto, uma bioimpedância em que uma balança não tem uma qualidade, ela já é indireta, a qualidade já não é boa, o profissional não sabe se realmente aquele trabalho ele vingou. Então o DEXA vem também para qualificar nosso trabalho, para qualificar o resultado frente a uma prescrição, tanto para o profissional de educação física, né, que eu não vou só falar da minha área, mas para nutrição. A gente vai falar de obesidade, por exemplo, a nutrição é o carro-chefe. E não deixando de passar também por uma avaliação física inicial com o cardiologista, fazer o teste de esforço e assim por diante. Eu sempre friso isso em todo espaço, né, que a gente pode frisar, que a gente percebe muitos erros que podem ocasionar uma perda da saúde. Né? A gente falou de sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Você fez o exame padrão ouro, contrata um profissional que não é adequado, lesiona e vai ficar parado em 3 meses. Então é todo um contexto, eu acho que vem para somar, tem vindo para somar, obriga os profissionais também a acompanhar, porque vai chegar um momento que os profissionais ruins eles auto se excluem, e isso valoriza a profissão tanto da educação física, nutrição e a medicina. É isso. E ajuda no melhor acompanhamento do paciente. Com certeza. Adequado. Exatamente.
Então é isso, Luiz. Queria agradecer a presença de Rafael, especialmente aqui nesse primeiro podcast nosso. Dizer que foi muito bom, relevante, né, essa contribuição. E nos ajudou, imagino que tenha ajudado também a quem está assistindo. Agradecendo também, Rafael, o primeiro convidado aí, especial aí. Assim, aprendi muito aí também, porque tem que ter essa multidisciplinar, né? Sempre várias áreas, igual ele falou, nutrição, educador físico, cardiologista, um exame de imagem bem feito. Então, tudo isso para o paciente, né, ele só tem a ganhar. Então, obrigado aí, Rafael, pelo convite aí, tá? Por ter aceitado o convite. Tá bom? E eu que agradeço. É uma honra, né, de ser o primeiro convidado de vocês. A gente que acompanha o trabalho de vocês, eu acredito muito que o profissional de excelência, ele perpassa por essa questão da humildade em compartilhar o conhecimento que tem, né? Então, veja, vocês são referências, não só aqui, vocês são referências em uma macro-região. Né? Então, me permitindo um profissional de educação física vir aqui falar sobre um tema tão recente para o município. Então, eu queria parabenizar e agradecer por essa iniciativa, que vocês continuem com esse projeto, porque a gente percebe que essa informação de qualidade ela precisa chegar mais. Porque a internet já está cansada de muita fake news, de muita, como é que a gente pode dizer, os coachings da estética, nada contra o coach, mas esses coaches que prometem resultados em tão pouco tempo, a gente só vai combater fazendo isso que a gente está fazendo agora. Então, muito obrigado e muito sucesso, além do que vocês já conquistaram aqui. Nós que agradecemos isso. Esse exame ainda pela APAS não, mas dependendo da situação a gente consegue fazer pela Secretaria de Saúde. Né? Eu posso falar como secretário, a gente consegue, é uma parceria que a gente vai ampliar, né? Mas o que eu posso dizer da área da fisiologia do exercício, e eu falo isso muito com as mulheres, os 5 anos pós-menopausa, se a gente for perceber, são os anos que a mulher é mais acometida pela sarcopenia e pela osteopenia e osteoporose. Que é importante a gente dizer que a contração muscular, o impacto da contração, que é o que? O músculo contrai no osso, é o principal estímulo para você ter uma densidade mineral óssea adequada, ou seja, um osso forte. Então, essas alterações hormonais provocadas pela menopausa é a prevalência de sarcopenia, osteopenia, osteoporose. E, consequentemente, se eu tenho menos músculo, eu tenho menos estrutura para gastar caloria. Então, a obesidade, ela é mais fácil de se instalar. Como o Dr. Renato fala da síndrome metabólica, né, me torno obeso. A obesidade vem contribuir para se instalar um diabetes. E, junto com isso, uma hipertensão, o indivíduo vai virando uma bomba relógio, mas é o caminho natural de quem não cuida da saúde. E, infelizmente, eu brinco um pouco, mas não é brincadeira, infelizmente a mulher é muito prejudicada, até mais do que o homem, porque ela tem essa alteração hormonal anterior ao homem, geralmente, e a gente tem visto, eu vou até aproveitar o gancho que a gente falou da menopausa, para os homens, um dado muito preocupante. Então, a prevalência de infarto em idades menores de 50 anos ela tem aumentado. Alguns falam da correlação com a síndrome pós-Covid, mas principalmente essa questão da obesidade androide, que é essa obesidade central. E aí, infelizmente, para o homem, que ele tem essa maior tendência de acumular gordura na região central. Então, ambos cuidados, né? Tanto para a mulher quanto para o homem, nesses dois sentidos. E aproveitando o gancho aí, a menopausa, né, igual o Rafael falou, né, é uma das principais causas que acomete a mulher de sarcopenia, osteopenia e osteoporose. E aí dá para fazer tudo no mesmo aparelho, só que são exames diferentes, né? A sarcopenia a gente vai ver a baixa massa muscular, que seria o exame de composição corporal DEXA que a gente estava falando aqui.
Já a composição óssea, para dar o diagnóstico de osteoporose e osteopenia, foi aquilo que a doutora falou ali, que a gente tem que fazer a densitometria óssea do fêmur ou coluna e às vezes a gente usa o antebraço. É o mesmo aparelho, só que exames diferentes. Há uma relação, e eu gosto muito dessa parte, eu também sou professor na pós-graduação em Uberlândia, meu módulo em pós-graduação é de envelhecimento. Há uma certa verdade nisso, principalmente, eu acho complicado você afirmar aqui, mas há uma prevalência maior que a partir dos 30 a gente começa a perder muita fibra do tipo 2. Então a gente vai perceber que com o avanço da idade, quase que 90% da perda das fibras musculares vem de fibra tipo 2, ou seja, contração rápida. E aí vem ocasionando uma série de situações, principalmente para essa pessoa que envelhece sem a prática regular de exercício. Mas voltando à questão da idade, uma dica para os que envelhecem, escolher modalidades que exijam menos fibras de potência. Então, ou aceitar esse envelhecimento. Quando você vai para, por exemplo, um futebol, você não vai querer correr com um menino de 20, né? Então, há uma certa verdade na questão da característica de perda de fibra. Mas, naturalmente, se a gente tem duas ocasiões para perder músculo, ou com a falta do exercício, a gente tem a hipotrofia, diminuição da massa muscular por ausência de movimento, ou a sarcopenia, que ela é muito característica do avanço da idade. Então tem uma certa verdade e que isso estimule para quem está nos assistindo a fazer força. Sim. Não é isso? Beleza? Show, viu?